Múltiplos milhões com a internet, será que é possível dentro de um mercado tradicional? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast em Campos do Jordão, temporada de inverno, mais um podcast aqui, nesse friozinho gostoso, nesse friozinho, nesse sol, nem tanto sol, né? Já tá acabando aqui, não o sol tá se pondo, na verdade. Nesse sol que quando ele tá aparecendo, ele até esquenta, mas quando ele tá indo embora, a gente passa um frio tremendo. Bom, hoje o assunto é sério. E será que a internet ela pode potencializar o seu negócio? Será que ela é mais um passatempo? Ou você deve investir o seu tempo para que o seu negócio cresça, para que você tenha visibilidade e para que você tenha principalmente resultados? Hoje eu estou aqui com as duas pessoas que são responsáveis por trazer grandes resultados na internet para os seus próprios negócios e para o Serac, que é um ecossistema de educação, é um ecossistema de soluções, uma grande referência nacional em contabilidade e tem grandes influenciadores por trás, que sou eu, a Carla e todos os influenciadores dentro do Serac. Então, quais são as melhores estratégias você vai ver nesse podcast? Sejam muito bem-vindos, Emanuele. Olá, gente! Todo mundo aqui conhece a senhora Chama? Não Senhora sei, talvez. Chama, Dona Chama. Emanuele, minha esposa, minha querida, minha princesa, minha linda, que está ao meu lado, trabalhando também nas redes sociais, na frente estratégica da internet, dentro e fora do Serac. Meu amor, que me ensina, me inspira todos os dias. Seja muito bem-vinda ao JMcast, o nosso podcast. E, ao meu lado, o meu fiel escudeiro, o cara que ele pisa nos lugares, a galera já quer assediar ele, porque além de famoso que ele tá ficando muito assediado. É todo mundo querendo saber o que ele faz. O que ele faz? Não, eu até parei, porque o Marcelo da Talha atrás, tá nos bastidores, ele fez um movimento e aí, cara, ele é muito querido por todos, se relaciona muito bem, mas principalmente tem um conhecimento absurdo que ninguém tem. Treina social medias, cara, treina social medias e também entende muito de marketing. Seja muito bem-vindo, Vini. O Vini, aê! Obrigado, Johnny, pelo convite. Feliz aqui em compartilhar um pouco do meu conhecimento, da Nelly, né? Mostrando e potencializando vocês que estão escutando. Vocês precisam entender o quanto é potente a rede social e o quanto a rede social pode não só ajudar você, pessoa física, mas o seu CNPJ também. Sim. Muito bom. Então, começando a primeira pergunta para vocês. Ainda dá tempo de entrar na internet? Essa é a pergunta que muita gente se faz. Poxa, tem muita gente que olha e fala assim, não, poxa, eu acho que não dá mais tempo. Tem muita gente na internet, não tem o dom para isso. O que normalmente vocês respondem quando vocês são indagados sobre o assunto? Emanuele, comece essa e depois o Vini. Emanuele, sério, né? Nelly, né? Que coisa séria. Dá tempo se você começar com a estratégia certa. Assim como quem já tá na internet hoje e tá usando estratégia errada, tá perdendo tempo. Então dá tempo sim de você começar na internet. Já tá atrasado? Já tá atrasado. Já tá bem atrasado. Mas você deve começar com estratégias corretas. Estratégias corretas, que é o que eu falo, né, Vini? Às vezes você tá fazendo a coisa certa, a pessoa fala, pô, eu ouvi o Vini, eu ouvi a Nelly, eu tô na internet, mas, cara, eu tô fazendo o jogo errado, eu tô sem estratégia. Fazer a coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. Vini, dá tempo ainda? Dá tempo. Na verdade, as pessoas estão atrasadas, tá? Tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas. A gente que é do mercado, né, contábil, né, chega alunos nossos e fala, pô, Johnny, tem muita gente já no digital. Mas na verdade não tem muita gente no digital, tem pouca gente no digital. Principalmente quando o seu mercado é um mercado tradicional. E o que eu quero dizer mercado tradicional? Pô, médico, engenheiro, advogado, então assim, dá tempo e você tá atrasado, tá? Comece agora, ó. Tá escutando esse podcast, já cria uma rede social, TikTok, Instagram, o que for, mas esteja na rede social. Bom, se dá tempo, quer dizer que dá tempo também de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar. E por que eu te peço isso? Porque muitas vezes você precisa desse conteúdo para se destravar na internet, ou você conhece alguém que também precisa desse conteúdo. Então, eu, Nelly, Vini, a gente tá aqui entregando esse conteúdo, investindo nosso tempo para entregar o melhor conteúdo para você. E quando você faz isso, a gente fica muito agradecido e o nosso conteúdo se torna mais relevante. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, se dá tempo na internet, quando a pessoa ela quer tomar uma decisão, quais são os argumentos que vocês utilizam? E agora, começando com o Vini, depois a Nelly.
Quais os argumentos que vocês utilizam assim? Cara, você precisa entrar na internet, você precisa tomar essa decisão de estar na internet. Por que que eu, como empresário, preciso estar na internet? Qual é o argumento que vocês utilizam para a pessoa tomar essa decisão? Legal, legal. E é uma ótima questão, porque geralmente, acho que com a Nelly também, as pessoas às vezes elas se questionam, né? Mas por que que eu preciso estar na internet? Existem vários fatores. Um dos principais é, autoridade. Você se torna autoridade no seu mercado. Segundo fator, você consegue ter clientes quando você está na rede social. Você consegue atrair novos clientes. Hoje a internet é a rua mais movimentada do mundo. Você pode colocar seu negócio no digital facilmente de graça. Ah, Vini, mas tem que investir em tráfego, tem que investir em equipe. Nada disso. Comece. Abra lá sua rede social, comece a divulgar o seu produto. E às vezes comece a divulgar o seu produto até naquela sua rede social fechada, porque ali deve ter amigos, conhecidos, familiares que nem sabem o que você faz. Exato. Não sabem nem o que você vende. Então assim, começa aos poucos que dá certo, tá? Acredito também que um dos melhores motivos também é para o seu colaborador. Imagina o seu colaborador vendo você potencializando a empresa, potencializando o negócio, você se tornando autoridade para o mercado e se tornando autoridade até para o seu negócio. Porque os colaboradores começam a te enxergar diferente. Caraca, o cara tá indo, ele tá caminhando. O que eu preciso fazer? A empresa está crescendo. Então é algo que pode potencializar também a cultura da sua empresa. Ótimo. Você. Vou dar um exemplo meio discrepante, mas vocês vão conseguir entender. O McDonald's hoje não é o lanche mais gostoso do mundo. Convenhamos. Não é apesar de gostar muito de a McDonald's, gente gosta muito de McDonald's. eu entendo isso. Ele não é o lanche mais elaborado, não é enfim, não é o melhor lanche do mundo. Se você a gente fez essa pesquisa com algumas pessoas conhecidas, e essas pessoas falaram: meu lanche favorito é o daqui do bairro, tal. O meu lanche favorito é de tal lugar. Ok, mas essas pessoas são conhecidas? Essas pessoas se fazem presente na rede social? Não se fazem presente. Claro, estou dando um exemplo muito, muito discrepante, que é o McDonald's, que é conhecida, uma rede conhecida mundialmente, mas você tem que começar se tornando conhecido e não necessariamente sendo o melhor. Agora você tem o melhor lanche, mas só que ninguém te conhece, não adianta nada. Então você tem que estar na internet e tem que estar de uma forma que eu sempre falo, estratégica. Você tem que ser estratégico no que você fala, no que você mostra para gerar desejo. Depois você mostra se você é bom ou não. É a grande frase, né? O mais conhecido vence o melhor. Vence o melhor. E beleza, se a pessoa entendeu agora o recado que vocês falaram e ela decide entrar na internet, qual que é o jogo por trás do jogo, assim? Primeiro, ela não está na internet. Qual é a rede social, as redes sociais que vocês mais gostam? Qual que é uma tendência? Qual rede social se conecta mais com o público? Qual, às vezes, gera mais engajamento? Falem um pouquinho das redes sociais que vocês hoje gostam e veem as pessoas utilizando, que vocês acham que dá certo. A pessoa que não tem, vamos supor que ela não tem rede social, ou até que ela tenha, mas que ela não use de forma intencional. Quais redes sociais vocês acham mais interessantes? Primeiramente. O YouTube ele não é uma rede social, ele é uma rede de conteúdo, mas é uma rede de conteúdo que serve para você fidelizar o seu cliente. Então, a pessoa que vai até o YouTube procurar por você, ela procura por um tipo de conteúdo mais denso. Então, assim, a galera que te assiste por 30 minutos no vídeo é uma galera que você já conseguiu fidelizar. Muito então, fiel. para fidelizar, YouTube. TikTok são conteúdos rápidos. Então, você se torna conhecido, mas você não fideliza. É engraçado. Então, você tem que colocar na balança isso. Um você fideliza, outro você se torna conhecido. E acredito que o Vini, vou até querer ouvir a opinião do Vini, mas acho que o Instagram acaba sendo um pouquinho dos dois. Eu gosto muito do Instagram. Eu quero, antes de passar para o Vini, falar sobre o YouTube, que além de uma rede de conteúdo, ele principalmente é uma rede de busca. Então, muitas vezes você vai achar que o YouTube ele é só vídeo. Não, ele é uma rede de busca. E como os conteúdos eles são mais extensos do que as outras redes sociais, eles fidelizam muito mais, como a Nelly falou, o seu cliente. Então é muito importante você, no YouTube, você tá posicionado. A gente entendeu a relevância do YouTube, a gente vem se posicionando cada vez mais também no YouTube, mas é importante que você esteja em multiplataformas, porque assim você atende perfis diferentes, contextos diferentes, gostos diferentes, perfil de consumo diferente.
É igual o TikTok que você comentou, né? O TikTok, no começo todo mundo fala, não, o TikTok é pra criança. Vocês sabiam que a maior parte do público do TikTok hoje são idosos? Pasmem. Pasmem. Pois Porque é. o Facebook é uma rede de pessoas mais velhas, mas o TikTok também. Então, Vini, fala um pouquinho das redes, fala um pouquinho também da parte profissional do LinkedIn, também, que eu acho que a galera... Legal. Falando sobre as redes sociais, você primeiro precisa fazer um estudo de público, né? Quem você quer alcançar, o que você quer alcançar, tipo de público e o tipo de seu produto. Porque não adianta você falar, pô, se eu tenho um produto X, vou escolher aleatoriamente uma rede social aqui e vou me posicionar. Não adianta você fazer isso. Você precisa estudar plataforma, estudar as mídias e também estudar o seu produto que você quer oferecer, produto ou serviço, tá? Sobre o TikTok, concordo com a Nelly, é muito complicado você crescer no TikTok, tanto que tem muitos exemplos de influenciadores digitais que, pô, tem 2, 3 milhões no TikTok, mas eles não conseguem trazer esse público pro Instagram ou para alguma outra plataforma, outra rede social. Então, o TikTok, você tem que prestar atenção assim, pô, quero crescer no TikTok? Vai crescer no TikTok. Só que assim, o seu público vai estar onde? No TikTok. Não adianta você querer migrar de uma hora para uma outra rede social que você não vai conseguir. E focando um pouco na parte de YouTube, né? O YouTube acho que é o maior criador de comunidade. Pô, você quer criar uma comunidade? É lá. Porque a galera que te assiste durante 20, 15, Gosta 40, de você mesmo, 40 né? minutos ali, gosta de você mesmo. E a gente tem um grande exemplo, não vou citar nomes aqui, mas tem um influenciador que é para crianças, né? Conteúdo para crianças. Que, cara, o cara tem um absurdo, uma comunidade absurda de crianças. Então, assim, ele lança filmes, projetos, séries de TV... Todo mundo acompanha ele em tudo que ele faz. Por quê? Porque ele criou uma comunidade dentro do YouTube. E sobre o Instagram, né? O Instagram é basicamente um pouquinho de cada coisa ali, né? Primeiro veio o TikTok com aquela ideia de, vídeos curtos de 30 segundos, 20 segundos. O Instagram, preciso mexer. Fez o quê? O Reels. For You do TikTok. Pera aí, agora eu vou fazer o explorar do Instagram. Então, assim, a rede social, ela muda muito. Mas quanto mais ela muda, você também precisa estudar como que você vai se posicionar em cada uma delas. Sim. Excelente, eu quero complementar também que eu acho que uma rede social que vem com uma tendência, apesar de não ter tracionado ainda muito no Brasil, é o Kawaii, que é muito parecido com o TikTok, né? Sim. Mas por ter uma origem chinesa, que todo mundo fala que vem da China, o app, eles têm investido bastante para entregar o conteúdo para muita gente, então você precisa estar no Kawaii também. E o LinkedIn para perfis profissionais, não só para você enviar currículo, ser contratado, Sim. mas se o seu público-alvo, o Vini começou falando disso, defina o seu público-alvo. Se o seu público-alvo tem um perfil mais empresarial, o seu lugar é no LinkedIn. Exatamente. Você pode criar conteúdo lá, entregar pra E muita tem gente. muito empresário, eu fico abismado. Uma vez eu conheci um rapaz, que, cara, ele era, vamos dizer assim, famoso no LinkedIn e ninguém conhecia ele em nenhuma outra rede social. Mas o que é? Aí que tá o pulo do gato, né? Ele é famoso na onde? No LinkedIn. É lá que tá a bolha dele. Então vamos fingir que assim, cada rede social tem uma bolha. Eu posso estar em todas as bolhas? Pode. E deve estar em todas as bolhas. Mas talvez o seu produto não vai vender em todas as bolhas. O seu foco vai ser em tal bolha. Então o foco daquele rapaz que eu conheci era no LinkedIn. Por mais que ele estivesse nas outras redes sociais, mas o grande público dele ali, que ele consegue vender os produtos dele, é no LinkedIn. E o LinkedIn realmente é uma rede social com conteúdo, vou dizer assim, mais empresarial. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão ali, vamos dizer assim, não está de bobagem, de bobeira, né? Eles não estão muito... buscando entretenimento. Buscando entretenimento, né? Eles estão realmente ali, para mostrar a sua jornada de trabalho, seu conhecimento, sua formação, business, né? Basicamente isso. E aí o pessoal entrou, escolheu a rede social. Vocês devem ser muito questionados a respeito das pessoas não quererem fazer isso, né? Não se sentirem confortáveis, dificuldade de gravar vídeo, de ficar travado, né? Objeções são muitas, são inúmeras. E principalmente, não só do próprio julgamento, mas do julgamento dos outros. Nelly, quando você escuta isso, o que você costuma responder para as pessoas que têm medo de entrar, têm medo de produzir conteúdo, têm medo de ser julgadas? Primeiro eu mostro o meu resultado, que normalmente as pessoas elas não acreditam tanto que a internet te traz resultado, e a internet traz resultado. Então, às vezes, eu normalmente chego na dor da pessoa ou no desejo da pessoa. Eu falo, inclusive falei isso pro meu aluno na semana passada, que ele falou que tava com muito receio de ligar a câmera, de falar, e pra quê? Achava bobagem. Só que ao mesmo tempo ele gostava muito de viajar, ele gosta muito de viajar. Aí eu falei, imaginou você já
viajar com a sua família, estar no hotel sem pagar nada de fato em dinheiro e ainda estar recebendo por isso? Ele falou, nossa, ia ser demais. Eu falei, posicionamento, se posicione. Então eu gerei um desejo nele, né? Alertei ali. Só um exemplo bobo, mas para a pessoa entender a importância disso, que não é só o dinheiro também. Tem muitos prazeres da vida que a internet nos proporciona. E claro, né, todo mundo quer faturar, todo mundo quer monetizar isso, a gente consegue caminhar lado a lado. Legal. E isso me lembra uma coisa. Recentemente a gente foi para Orlando. É, verdade. Ó, posicionamento, hein? Posicionamento, foco e tem que tirar aquela crença de assim, números de seguidores, número de visualizações. É realmente posicionamento. Até porque o Vini vai pra Orlando de executiva e pra fazer o videozinho ele pede o melhor champanhe que ele não toma nem gole. toma. Pra você entender esse contexto, você tem que assistir o outro episódio. Mas enfim, voltando no foco aqui. Posicionamento e questões de número de seguidores. Tira essa crença de que número de seguidores vai te trazer mais frutos ou até mais benefícios. Hoje, a rede social, as pessoas, principalmente as marcas, as empresas, elas não estão olhando tanto mais para o número de seguidores. Putz, só vou fechar com o Johnny se ele tiver 1 milhão de seguidores. Não. Um exemplo fui eu, a gente foi para Orlando agora recentemente, e eu falei, pô, cara, queria tanto fechar com um hotel, né, pô, na permuta ali, divulgação e etc. Eu falei, o que custa eu mandar um e-mail? Mandei o e-mail e fechei um resort, 5 diárias, para mim, para minha amiga, 5 diárias, não paguei nada, com contrato, né, de fazer uma divulgação, eu e minha amiga fazer uma divulgação de 3 stories, reels. Então, assim, eu tenho hoje 19 mil seguidores, meu engajamento é médio e consegui fechar um hotel sem pagar nada. Então, assim, às vezes não é o retorno em dinheiro, mas... É o retorno em conteúdo de qualidade, né? De qualidade e o retorno também, pô, às vezes você quer realizar um sonho. Putz, quero ir pra uma pousada X. Cara, se você tem um engajamento e você produz conteúdo na internet, manda mensagem pra essa pousada ou pra esse lugar, esse restaurante. Então, assim, são várias formas de você criar conteúdo. Eu acho que a Nelly pode até posicionar a questão de como criar conteúdo utilizando algumas marcas. Não fechei com hotel, mas o que eu posso fazer na minha viagem para criar conteúdo? Na realidade, antes da gente entrar na criação do conteúdo em si, eu quero dar um step back, um passo atrás ainda das pessoas que elas não têm coragem de entrar. Porque você provar que você tem muitos resultados, como vocês têm, Vini tem resultado, Nelly tem resultado, Johnny tem resultado, será que tem resultado? É muito fácil para quem já está na jornada. E vocês até avançaram um pouco além do que eu questionei, porque essa pessoa que está assistindo a gente, muitas vezes ela fala, cara, eu vou começar do zero. Eu vou começar de 500 seguidores, 400 seguidores. E o que eu vejo é, você não precisa ter muitos seguidores realmente, você precisa tratar muito bem a sua base, você precisa entender o poder da internet, isso é evidente, mas eu acho que você tem que acreditar muito mais em você mesmo, porque muitas vezes você tem muito conteúdo para entregar, você sabe muita coisa, e mesmo não sendo o maior especialista, né, como a Nelly falou, você não precisa ter o melhor conhecimento de todos, você pode entregar muita coisa e curar muita gente, ajudar muita gente. Todos nós temos algo para agregar. E essas pessoas, elas ficam com medo do julgamento das pessoas, dos outros, que muitas vezes não trazem benefício algum. E aí elas não entram na internet, porque elas vão ser criticadas, elas vão ser zoadas, e aí fica difícil. E fica difícil, sabe por quê? Porque a internet, o jogo é no médio e longo prazo. Não vai dar resultado num mês, não vai dar resultado em 6 meses, não vai dar resultado se bobear em 1 ano. E aí você precisa... Quanto tempo você aguenta ficar tomando porrada na internet? Né? Para as pessoas entenderem até como tomar menos porrada, porque vai tomar, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas a recompensa vem. Quais são os principais erros que vocês encontram? Por exemplo, no Instagram, quando a pessoa cria um Instagram, Nelly, e ela faz um Instagram, começa com o perfil tal, escreve lá o que ela acha que tem que escrever. Quais são os principais erros? Fala uns 2 e o Vini fala mais uns 2 também. Que principais erros que a pessoa comete quando ela monta um Instagram e ela quer atingir mais pessoas? São vários pontos aí, né? Que a gente precisa alinhar com a pessoa antes dela, de fato, começar a criar conteúdo. Mas foi para citar 2, assim, que eu acho que causa bastante impacto. Ter um Instagram que gere desejo, principalmente se você for um comércio, de modo geral. E depois, se você for um empresário, de nada adianta você vender roupa, se você vender alimento, se você não sabe apresentar isso. Então, se você não tem uma biografia estruturada, se as suas fotos não geram desejo, cara,
dificilmente você vai conseguir vender alguma coisa. A gente não entra numa loja suja, não entra num restaurante estranho, feio, mal. A gente não faz isso pessoalmente. Por que você faria isso com a sua apresentação na rede social? Gera desejo só com fotos bonitas e profissionais ou com outra estratégia diferente, assim, de visualização? Gerar desejo na internet está muito além de criar foto bonita. Você precisa humanizar o seu conteúdo e gerar desejo com esse conteúdo humanizado. Parece difícil, mas não é. Mas você precisa humanizar a sua marca. E o segundo ponto da pergunta que você me fez, que a pessoa precisa já começar direito, se ela decidir hoje a utilizar o Instagram dela, é criar um bom storytelling independente do que ela estiver vendendo. O que é storytelling, para quem não sabe? Storytelling é uma historinha que você conta por trás da sua venda. É como se você vendesse... Na prática, é você vender dentro do entretenimento. Que você é pego muito... nós todos, né? Na verdade, somos pegos facilmente por vendas no meio do entretenimento. Mas a gente não percebe, porque é muito sutil. É muito sutil quem consegue fazer um bom storytelling. E quando você vê, você está comprando da pessoa. Então, basicamente, é a pessoa que posta o dia a dia dela, tranquilamente, mostra toda a rotina dessa pessoa, né? E ela vai inserindo pílulas de venda de produtos ou de infoprodutos, enfim, seja lá o que for, durante esse dia. Ela tem que de contar forma uma história sutil. Com começo, meio e fim, né? Exatamente. Não aparecer, por exemplo, aparecer aqui no podcast boom, Campo Jordão, do nada. buf! Não. E de repente aparecia Orlando, e de repente Não aparece é isso. trabalhando no Serac. Não é isso? E Vini, você, o que você acha, quais são os principais erros aí que a galera comete? Legal. A Nelly falou de modo geral, né, os erros. Vou ser um pouco mais específico. Então vamos lá. O que a gente pode dizer assim de erros que as pessoas cometem quando criam uma rede social ou que já estão na rede social e não percebem? Pô, simples, às vezes foto de perfil, sua bio, às vezes até a forma que você posta o conteúdo, a pessoa nem verifica se a imagem tá legal, se tá bacana, a legenda. Então assim, são uma série de fatores. Capa. Criei um Reels. Pô, observa como você vai deixar sua capa, se chama atenção ou não. E até um ponto que eu acho que é legal e relevante você vai gerar autoridade para uma pessoa vai realmente te seguir até pelo número de seguidores que você segue. Porque às vezes as pessoas falam assim, putz, tô seguindo 7 mil pessoas aqui e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Por que você segue 7 mil pessoas? É estranho. Assim, o Johnny tá lá na casa dele e um cara segue ele, o cara segue 8 mil pessoas. O Johnny, obviamente, vai pensar, putz, esse cara me seguiu aleatoriamente. Ele não me seguiu porque ele quis. Então, assim, gera essa dúvida, entendeu? Então, até as pessoas que você segue, o número de seguidores ali de pessoas que você está seguindo, também é um ponto que você tem que se atentar. Fora os outros pontos, né? Uma coisa que eu gosto muito, que a gente fala muito, e mesmo sendo hoje óbvio pra gente, não é óbvio pra muita gente, e eu sei que vocês falam nas mentorias, porque eles dois são mentores. Nós temos produtos de mentoria para agregar na sua jornada. E a gente fala muito sobre legendar os stories. Não precisa legendar o que você fala, tudo o que você fala, mas colocar, né, de forma simultânea. Você colocar pequenos títulos provocativos ou o que você está falando. Umas headlines ali. Umas headlines ali, que é um título, algo provocativo, contra-intuitivo, que vai fazer com que a pessoa escute o que você está falando, porque é comprovado que a maior parte das pessoas, elas não veem os stories com som. Então, se você está falando, ela está vendo sem som, não tem nada escrito, nada motiva ela a ligar. Antes de a gente continuar esse podcast, que está sendo uma aula para vocês, eu quero pedir a rede social. Qual é a sua rede social, Nelly? Meu Instagram é @Emanuele, com 2 L's e um Y. É só o meu nome, Emanuele. @Emanuele, 2 L's e um Y. E Vini, o seu Instagram? Não é fácil, é @VINNYAE. Vini Aê! Vini Aê. Sigam eles são mentores, eles podem te ajudar demais. E você que está gostando desse conteúdo, está fazendo sentido, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixa o like, pra gente é muito importante. Falando agora, Vini, eu recebo muitas perguntas assim, e até pessoas que acham que elas estão certas, tá? Primeiro assim, Vini, poxa, eu tenho o Instagram pessoal e o profissional. Qual que eu devo movimentar mais? Ou eu tenho só o profissional, tá tudo certo? O que você responde com relação a isso? Cara, o seu Instagram é basicamente o seu pessoal e o seu profissional. É que não entrou na sua cabeça ainda. A pessoa tem muito disso, né? Peraí, não, eu tenho que separar minha vida pessoal, minha vida profissional, separar tudo, né? E alguém consegue fazer isso não, na vida real? A gente não consegue. Imagina. Então, assim, otimiza.
utilize as duas. Porque é aí que você vai se conectar realmente com a sua audiência. Quando você mistura o seu conteúdo profissional e o seu conteúdo de lifestyle, que é a sua vida pessoal, pode ter certeza que o seu cliente, a pessoa vai se conectar muito mais com você. O exemplo é o Johnny, cara. O Johnny acho que vende muito mais quando ele tá em viagem do que quando ele tá no escritório. Então assim, começa a pensar, pô, vou ter uma rede social? Tira isso da cabeça de vou separar a vida pessoal. Não, mistura. Mas claro que tem que ter, vamos dizer assim, uma porcentagem, né? Tô falando pra você só postar profissional e não só postar pessoal. Sim, exatamente. Pô, faz talvez um meio a meio ali, entre uma coisa ou outra, posta alguma coisa pessoal. E as pessoas têm muito essa dificuldade. Porque elas ficam assim, putz, Vini, eu quero separar porque eu não quero mostrar minha vida pessoal. Como que eu faço? E aí o que eu indico cara, começa aos poucos. Não tô falando pra você, sei lá, postar uma foto da sua filha aleatoriamente. Não tô falando isso. Pô, tá indo numa padaria tomar um café? Pô, faz um stories ali na padaria. É um momento seu pessoal, já começa aí. Tá indo viajar com a família? Não precisa postar uma foto de biquíni. Mas, pô, posta uma foto da viagem, do passeio, alguma coisa assim. Então comece aos poucos, que naturalmente você vai perceber que você tá misturando o lifestyle com a vida empresarial também. Sabe que eu tenho uma coisa muito legal para falar sobre isso, que eu acabei criando esse método e eu vi que funciona muito bem. Eu aprendi isso ensinando os meus alunos. Então, na prática mesmo, que as pessoas falam exatamente isso, né, Eli? O que eu vou postar da minha vida social, da minha vida pessoal, pelo amor de Deus? Minha vida é chata pra caramba. Minha vida é chata. Eu falei, calma. Eu falei, todo mundo tem o que mostrar. Todo mundo tem o que mostrar. Se você não quer mostrar o seu filho, não tem problema, não mostre seu filho. Mas encontre uma parte ali da sua vida que você fala, isso daqui eu consigo me aprofundar. Isso daqui não tem problema nenhum falar. Vou dar um exemplo de 2 pessoas que foram meus alunos. Um é o Otávio Pimenta, ele tinha muito receio de ligar a câmera, de falar com o pessoal, e por questões pessoais ele não queria falar com a galera, porque ele também estava em processo de emagrecimento e não estava se sentindo bem. Eu falei, você o quê? Repete ele, estou em processo de emagrecimento. Eu falei, pois você vai postar isso. Porque além dele se cobrar mais, ele ajuda outras pessoas, ele incentiva outras pessoas. Aí hoje, ele já perdeu mais de 10 quilos e já tá fazendo até sorteio de whey, de creatina. Legal. Ele criou uma comunidade, né, com esse incentivo de vida saudável e ele também é contador. Então você consegue escolher uma área da sua vida para focar. E o outro exemplo foi uma das outras alunas que ela falou assim, Nelly, meu assunto é muito chato, eu sou advogada, mas toda vez que eu posto os meus gêmeos, a galera responde muito. Eu falei, pois bem, você já encontrou? Eu falei, você tem problema de mostrar sua família, seus filhos? Ela falou, não, já tô fazendo isso. Eu falei, então agora você vai ser estratégica e vai mostrar eles de forma mais inteligente. Então hoje ela consegue vender mais, criando conexão com o público dela por conta dos filhos. É isso, galera. É humanizar a sua marca. É você ser a referência da sua marca, você levar a mensagem da sua marca. E a gente faz muito isso lá no Serac. Então, por meio das estratégias que hoje o Vini comanda de marketing do Serac, por meio das estratégias que nós aprendemos e ensinamos alunos, que a Nelly também presta assessoria, a gente consegue potencializar muita gente. Eles são mentores, eles são pessoas que vivem na pele resultados reais vividos na prática com a internet. E hoje o Serac, que é uma empresa multimilionária, faz múltiplos milhões por meio da mensagem na internet. E eu falo, você não precisa criar conteúdo apenas, você tem que registrar conteúdo. Você não precisa apenas e não deve apenas consumir o entretenimento, você precisa ser o entretenimento. E eu tenho falado que só tem 2 lugares que você é chamado de usuário, né? É o usuário da internet ou o usuário de drogas. Então você quer ser o quê? O usuário otário, que é aquele cara que fica consumindo conteúdo na internet, ou o usuário extraordinário, visionário, que faz o conteúdo, que tem resultados, que é o entretenimento, não fica só consumindo entretenimento. Então a gente vê com muita clareza isso, principalmente pelos resultados que a gente tem. E você que quer entrar agora, muitas vezes você não acredita porque tá tudo no começo e tudo bem. Se você quer andar de bike, você precisa ter constância para andar de bike. Se você quer aprender uma habilidade nova, você precisa ter constância. Você não aprende do dia para noite, não tem resultado do dia para noite. E com a internet não é do dia para noite, é trabalho. Não dá trabalho, é o trabalho. E falando uma coisa também... Nossa, é dureza quando a gente ouve essa frase. Desculpa te cortar, amor. Mas a gente ouve muito essa frase, né, Vini? Quando as pessoas falam, putz, mas dá muito trabalho. Eu falei, cara, não dá muito trabalho. Isso faz parte do seu trabalho. Mais de 40% dos nossos leads hoje vem
Por conta do Instagram. Então, assim, não dá trabalho. É o seu trabalho. É isso que vocês precisam mudar a consciência. E a gente vai tratando isso muito como tendência, né, Vini? A gente vai vendo tudo que tá acontecendo no meio, vem adaptando. A gente até... Eu quero entrar na seara de conteúdo. E uma coisa que perguntam sempre, eu e o Vini, a gente bate às vezes as agendas, os cronogramas que a gente vai fazer, e de repente o que a gente bateu no início da semana, a gente muda no meio da semana porque as coisas vão acontecendo. Sim. A internet também é muito de feeling, de momento, de tendência, né? Mas vamos pro básico agora, pro básico de quem quer produzir conteúdo. Vini, produção de conteúdo, qual que é a dica que você dá para quem quer produzir conteúdo? Por onde começa essa produção de conteúdo? A pessoa às vezes não tem noção por onde começar. Ou até, Vini, o que eu faço de conteúdo, uma hora acabam minhas ideias. Da onde essa pessoa pode ter mais ideias? Boa. Ideias praticamente você consegue até fazer um estudo de mercado. Faça um estudo de mercado de, às vezes um estudo dos seus concorrentes. Ou as pessoas que estão falando do assunto que você quer falar. O que eles estão falando? Qual que é a tendência do momento? E hoje tem tantas inteligências artificiais que podem te ajudar. Sim. E eu não estou falando só na criação de conteúdo, até na execução. Criação de artes, edição de vídeo. Essa semana mesmo a gente está testando uma nova plataforma que edita vídeos, faz corte de podcast. Então assim, aqui vai ser um podcast mais ou menos de 1 hora. Em um único clique, a plataforma gera 20 cortes. Olha que Em beleza. um único clique. Então assim, tem várias formas de você criar conteúdo. Mas Vini, meu primeiro passo, como que eu crio conteúdo? Eu e o Johnny, hoje a gente não consegue bater uma agenda assim, um cronograma. Vamos bater um cronograma de postagem do mês inteiro. A gente não consegue porque a gente viu que não dá certo. Muda muito o mercado. Mas para você que às vezes está no início, não tem um time e consequentemente não dá para dedicar muito tempo à rede social para criar o conteúdo, faz uma programação de conteúdo para semana, de 7 dias. O que eu vou postar na segunda? Vou postar 3 stories, 4 stories, falando sobre o quê? Falando sobre isso e aquilo. Beleza, no feed, o que eu vou postar? Uma arte estática? Não. Uma arte da família? Não. O que eu vou fazer? Então monta um cronograma, e falando em cronograma, você pode usar o Trello. Trello é uma ótima dica para quem quer montar um cronograma realmente de postagens. Utiliza o Trello e coloca esse cronograma de postagens lá, que vai te auxiliar na criação de conteúdo. Conteúdo tem de monte na rede social, você já é uma bagagem de conhecimento, você só tem que parar realmente, sentar e falar, putz, eu sei disso, mas já parou pra pensar que às vezes as pessoas não sabem? Então começa a mapear conteúdo que você acha interessante para o seu cliente, para o seu público, para os seus amigos, e usa isso para criar conteúdo na rede social. Muito bom. E você, Nelly? Fala da Uma criação dica do conteúdo. infalível? Fala uma dica infalível, mas não só isso. Eu quero que você entre. A Nelly é mentora e ela produz também conteúdo de assessoria de imagem, né? A pessoa, ela faz um trabalho incrível com empresárias, com profissionais liberais, cantores, médicos, advogados, contadores, contadoras. Me explica um pouquinho na criação de conteúdo. Quando você pega uma pessoa para fazer essa assessoria, quais são as preocupações, né? E por onde ela pode começar, não só tendo a foto legal, mas o que ela tem que fazer, uma dica infalível, um passo a passo para ela fazer? Conta um pouquinho dessa assessoria. Primeiro eu tento orientar essa pessoa de acordo com o que ela consegue seguir de fato. Então, beleza, a gente cria um cronograma para dar um norte para a pessoa começar a criar esse conteúdo, beleza, mas você vai conseguir seguir dessa forma, com 5 postagens na semana? A pessoa fala, não. Eu falei, então vamos começar do jeito que você consegue fazer de fato. E aos poucos eu vou introduzindo mais conteúdos para essa pessoa postar. Mas tudo inserido no dia a dia da pessoa. O problema é que as pessoas acham que para criar conteúdo você cria coisas assim de outro mundo, mas não, são coisas que você já faz no seu dia. Não tem nenhum segredo nisso. É exatamente o que você faz quando você acorda, quando você vai comer, quando você vai deitar, quando você vai pro trabalho, quando você cuida do filho. Então é só você encaixar na sua rotina essa parte do seu trabalho em si. Qual que foi a sua outra pergunta? Da assessoria, qual é normalmente que as pessoas quando te procuram para criar conteúdo, quais são os pilares que você trabalha nessa assessoria de conteúdo, de imagem, que realmente vão fortalecer o impacto dela na internet? A maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de fotografar. Não sabe se posicionar, não sabe se vestir, não sabe fazer pose, não sabe usar estratégias corretas para criar esse conteúdo. Então, eu pego essa pessoa, a gente se organiza durante um dia, a gente fica horas juntos, isso quando a gente já vai criar o conteúdo de fato. E eu passo o dia com essa pessoa, ela troca de roupa várias vezes, e enquanto eu vou fazendo vários vídeos para ela criar conteúdo em cima depois, eu tenho meu fotógrafo, tenho meu time completo por trás, e eles vão criando conteúdo estático para essa pessoa
para ter uma foto de qualidade para gerar desejo, seja um infoprodutor, seja comerciante, seja, enfim, empresários de modo geral, todos os tipos eu atendo e eu consigo gerar esse desejo através da criação de conteúdo para eles. Eu acho legal quando você pega uma pessoa que ela quer passar um outro ar e até pelas roupas, né? Pelo jeito de se vestir. Sim, às vezes a roupa não... A roupa comunica muito. A gente sabe que a roupa comunica. A estética vende. A estética vende demais. Então, também tenho essa parte de consultoria de moda, de imagem, que não é só a moda em si, o que você está vestindo hoje, mas é como você se comunica na internet, as cores que você usa, a sua linguagem, enfim, tudo que se refere à imagem em si, tanto pessoal quanto profissional, eu agrego isso também nessa mentoria que é exclusiva, né? Eu pego na mão da pessoa e falei, agora vamos lá. Show de bola. Uma coisa que eu quero contribuir, que a gente faz muito, principalmente eu e o Vini, a gente adequa o conteúdo também ao dia da semana. Por exemplo, de segunda-feira, no começo da semana, a gente faz um conteúdo mais inspiracional, mais voltado para a jornada do herói. Já no final de semana vai fazendo um conteúdo mais contraído. No final de semana, realmente, conteúdo lifestyle. Então é isso que você também tem que sentir, dependendo do seu público, né? Cada pessoa tem um público diferente. Você precisa conhecer muito bem o seu público, muito bem o seu cliente, que foi aquilo que o Vini falou no começo aqui desse podcast. E Vini, uma pessoa mais avançada, agora é para você essa pergunta. O Vini é um dos maiores treinadores de social media, até porque ele vive isso na prática, ele já passou por esse estágio, ele continua desenvolvendo múltiplas funções, inclusive uma delas é me acompanhar, e ele não é mais um social media, ele é um cara que é um assessor, que é muito mais do que isso. Mas Vini, para quem quer contratar um social media, uma pessoa que vai ajudar a produzir conteúdo, acho que um erro muito, muito crucial que as pessoas fazem assim, ela acha que contratando um social media vai resolver a vida dela. Mas qual que é a dica que você dá para a pessoa que quer contratar um social media? O que esse social media precisa saber, o que ele precisa fazer, quais as habilidades que ele precisa ter, e até para o próprio influenciador / empresário / produtor de conteúdo, o que ele precisa ter a consciência ao desenvolver esse social media? Legal. Hoje a gente enxerga que basicamente um social media ele é muito mais que um social media. Em que sentido? Pô, ele pode ser seu assessor, ele pode vender o seu produto indiretamente, ele pode te acompanhar nos eventos. Então não é mais aquele social media que, pô, senta lá na cadeira, cria suas artes e é isso e fica por isso mesmo. Então não, o social media é muito mais que isso. É uma pessoa que pensa na estratégia do seu conteúdo, pensa em como potencializar as suas vendas e também te assessora, tá? Você empresário, pô, quero contratar um social media. Quais pontos que eu preciso identificar? Cara, primeiro, conexão. O social media tem que ter conexão com você. Os dois têm que ter a mesma visão de crescimento, tá? Outra coisa legal também é o seu social media tem que ter não só conhecimento técnico, mas também conhecimento de estratégia. Ele tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. O cara tem que saber o que os seus concorrentes estão fazendo de diferente, o que o mercado está fazendo de diferente. Isso é uma pessoa ligada, né? Exatamente, uma pessoa ligada total. Vini, mas ligada só no meu mercado? Não, ligada em tudo que está acontecendo no mundo, tá? Eu não foco só na contabilidade, eu vejo o que realmente os empresários em geral estão fazendo para a gente poder potencializar os nossos produtos aqui dentro do Serac, beleza? Vini, preciso ter um social media, uma equipe? Depende do seu budget, depende de como que você vai contratar esse social media, mas não tenho nenhum time. O que eu faço? Tenho um social media. Não contrato um design, não contrato um analista, não contrato um auxiliar, contrato um social media. Que ele basicamente é um cara generalista, exatamente. Ele vai desde criação de artes, desde estratégias e desde produção de conteúdo. Pô, edição de vídeo, te ajudar nos eventos, acompanhar, postar stories, etc. Vini, agora eu tenho uma equipe. Como que eu posso ajudar o social media e como que o social media pode potencializar a equipe e a equipe pode potencializar o social media? Aí já muda um pouco o cenário, tá? O social media deixa de ser aquela pessoa que é executor, mas para uma pessoa mais realmente estratégica. Porque ele vai trazer a estratégia junto com o player, que ele está lado a lado, e vai alinhar isso com o time de marketing. E aí o time de marketing vai fazer a execução. Então, basicamente, o social media, cara, pode fazer tudo para você, mas tem um porém, tá? Social media basicamente vai te deixar um pouco mais apertado, porque o social media tem que te cobrar, tá? Verdade. Porque às vezes o cara, foi o que o Johnny falou, às vezes o cara pensa, putz, beleza, vou contratar o social media, 3 design e é isso, mas não é isso não, o social media tem que ter um papel de cobrança. Cobrança é isso, Do nada ele dançando aqui, não entendi. Social media tem que ter um papel de cobrança. Cobrança em que sentido? Cobrança para produção de conteúdo. Você pensa que, pô, contratei o social media e ele vai resolver tudo? Não, ele depende de você.
Você ainda depende de criar o conteúdo, Uhum. ele precisa de você. Então você, empresário, você, player, precisa entender que, pô, o social media ele vai te ajudar, mas você também precisa ajudá-lo também. Então, assim, o social media vai te cobrar, vai falar, vamos gravar, precisamos criar tal estratégia, precisamos criar tais conteúdos. O Johnny mesmo, direto pega o Johnny, então a gente precisa gravar isso, 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 isso. E ele, beleza, vamos. Sei que é difícil, às vezes, por conta de tempo, mas o Johnny já entendeu a mentalidade, é trabalho. Então, empresário, entende que é trabalho. Quando o social media te cobrar na criação de conteúdo, putz, é trabalho, é uma reunião com o cliente. Tenho que ir lá gravar o conteúdo porque o cara tá pedindo pra gravar o conteúdo. Ele sabe o que ele quer, ele sabe qual é o motivo de gravar o conteúdo. A gente acredita muito no poder da internet e no poder da transformação, até por isso que a gente vem fazendo esse trabalho com muitos empresários dentro do nosso clube, do FAR Club, que é um clube exclusivo de negócios que vai potencializar você, não só na internet, mas você como empresário, trabalhando na alavancas de crescimento da sua empresa, de vendas, de marketing, de pessoas, de cultura, de redes sociais, algo que você normalmente não sabe, que você aprende e com isso você gera resultados. E um deles são pilares das redes sociais. E nós sempre estamos à disposição para entregar mais conteúdos. Nós estamos aqui nesse podcast, em Campos do Jordão, nessa temporada de inverno, fazendo conteúdos não só com o nosso time, mas também com os nossos sócios, os sócios desse clube, sócios do FAR Club. E agora eu quero que vocês deixem uma mensagem ou um conceito final para a galera que assiste vocês sobre a internet, para encorajar essas pessoas, para dar algum insight, dar algo que realmente a pessoa vai falar, poxa, eu entendi, eu preciso entrar na internet, eu quero estar próximo, sendo do Johnny, sendo da Nelly, do Vini, do FAR Club, mas assim, você precisa sair com uma decisão daqui. Estar na internet não é uma escolha. A vida é feita de escolhas, mas estar na internet é uma decisão, não tem escolha, não é uma opção, tem que estar na internet. Você pode angariar muitos resultados, é uma arma de expansão, de visibilidade, de notoriedade para você e para o seu negócio. Então, Nelly, deixa uma mensagem final sobre a internet, sobre as redes sociais, sobre posicionamento, sobre a imagem das pessoas. Eu acho que o checkmate é o seguinte, é você entender se você quer continuar consumindo entretenimento ou se você quer ser o entretenimento. A diferença entre os dois é básica, é parecido, mas a diferença é muito clara. Quem gera entretenimento monetiza. Quem consome entretenimento gasta dinheiro. Exato. Quem que você quer ser? Eu quero ser a pessoa que gera entretenimento. É basicamente isso. E a partir do momento que você toma essa decisão, você precisa criar conteúdos estratégicos. Então, fazer por fazer de qualquer jeito, aí eu concordo que é melhor você não fazer e ficar sentadinho no seu sofá mesmo, consumindo entretenimento. Agora, se você falar, não, Nelly, quero ir, bora, pega na minha mão, vamos junto. Então, eu te ajudo a criar esse entretenimento. Você vira o entretenimento das pessoas e aí você vira o jogo e começa a monetizar. Boa. Você, Vini. Show de bola. Eu vou até mudar um pouquinho o que o Johnny pediu para realmente falar algo para você. Você que está assistindo agora, eu tenho um desafio para você. O desafio é dar o primeiro passo. Vini, qual vai ser o primeiro passo? Você está assistindo agora o podcast, quero que você grave, tire uma foto ou grave um vídeo da tela do podcast que você está assistindo. Além disso, segundo, stories. Faça um stories falando um insight que você aprendeu aqui no nosso podcast. Esse vai ser o seu primeiro passo. Você entender que, pô, eu não preciso realmente produzir um conteúdo muito pensado, pensar um dia antes. Não, você pode criar o conteúdo agora. Dá o primeiro passo. Então, eu deixo um desafio. Você que está assistindo, putz, tenho medo de criar conteúdo, eu não sei gravar conteúdo? Simples. Grave a tela aqui, tira uma foto e fala um insight que você aprendeu com a gente, comigo, com a Nelly e com o Johnny. Excelente, é um to-do para você fazer agora. Aliás, quero dizer o seguinte, a cara que você não bota é a vida que você não vive. Então entra na internet, mira o alvo, vai para cima. Isso na verdade é consequência de um resultado que a gente está tendo aqui e que a gente inspira muita gente, a gente também admira muitas pessoas. Eu falo, quem admira, mira. Quem se compara, para. Não se compare com ninguém. Se compare com você mesmo em relação a ontem. 1% melhor a cada dia, fazendo acontecer, porque é um jogo de constância. Então espero que vocês tenham gostado desse podcast. Mais um podcast aqui realizado. Acho que tem que ter mais, temporada hein, com esse de tema. inverno. Tem tanta coisa para falar ainda sobre esse assunto. Nós vamos fazer mais podcasts sobre esse assunto, sobre esse tema. Quer complementar alguma coisa? Ah, o assunto é muito extenso, tem que ficar para um próximo podcast. Vou podcast. ficar para um próximo podcast. Ou você pode também tirar suas dúvidas na própria nossa rede social. Exatamente. De novo, qual a sua rede social?
@Emanuele com 2 L's e 1 Y. @ViniAE com 2 N's e Y. E é isso aí, ó. Se inscreve no canal, curte, comenta, deixa o like, né? Você compartilha esse vídeo e tamo junto. Eu quero te ver na rede social e, ó, tio Dudu Vini, nós Tio Du. estamos ali pra comentar, compartilha que a gente vai ser um prazer a gente realmente estar com você, vendo o que você fez e a decisão que você tomou. O Sheik adorou, gente. O Sheik adorou. O que você tem pra falar? Ele adorou também. Ele adorou Caraca. também. Tamo junto. Vamos finalizar com o chama? Bora. Bora. Vamos lá. 1, 2, 3, chama!